Olá pessoal, boa noite. Muita paz e muita luz para todos nós. Como ela mesma disse, eu me chamo Leonice Gonzaga, sou do CEIA, que fica lá em Rio Doce, Olinda. Eu não vim de perto não, eu vim de longe. Mas estou aqui com muito prazer. Olha, eu não sei quem foi que inventou para ela que eu sou palestrante. Eu sou conversando, eu vou conversar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta do tema e eu não souber responder, ela responde. Todo mundo diz isso. Pois é, fazer o quê? Né? Ela responde, gente. Porque nem todo mundo sabe tudo, né? Quem sabe tudo é ele. Ok? Então vamos falar sobre melindres. Ninguém aqui tem melindres, não? Eu acredito que não. Todo mundo aqui é joia, né? Eu tenho. E é por conta disso que eu estou aqui, porque eu vou ser a primeira a me escutar. Então, eu vou dar uma filadinha aqui, mas depois eu vou contar uma história para vocês. Em nosso entendimento, um dos maiores entraves para o nosso desenvolvimento é o melindre. O melindre é o verdadeiro vírus da discórdia. Ele ataca sorrateiramente, ardilosamente, astuciosamente, a todos aqueles que, invigilantes que somos, não é, dão valor maior do que o devido a si mesmo. Qual o próprio tem limite? A gente sabe, Jesus disse lá, amar o próximo como a si mesmo. Mas parece que a gente se ama tanto que esquece de amar o outro. Mas não o amar tanto naquele amar da própria, da empatia. É o amar egoisticamente. Isso acontece com a gente. Porque ainda estamos a caminho, não é? Então, ter amor próprio na dose certa é importante. Precisamos nos amar, claro, cuidar da nossa aparência e gostar de nós mesmos. Mas esse amor, ele não pode superar o limite razoável. A gente tem que se amar, mas não amar sem limite. Amar com limite. É amar vendo o outro como se fosse eu mesma, como está lá no Evangelho. Mesmo que quando nos passamos a nos julgar superiores a nossos irmãos, avançamos para a vaidade. É uma das chagas, não é, que faz com que nós paramos na nossa evolução, não é? Para o orgulho e para a falsa superioridade. Porque quando a gente tem essa vaidade, a gente acha-se superior a qualquer outro. E a gente tem que entender que nós não somos superiores a ninguém. A gente pode ter mais conhecimento. É diferente, porque cada um tem o conhecimento daquilo que adquiriu, porque quis, porque procurou. Não é? Então a gente tem que olhar por esse lado. Eu não sou superior a ninguém. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai que está no céu. Deus não discrimina ninguém. Ele não diz assim, aquele é melhor que aquele. Quem é pai, quem é mãe aqui, no caso de nós, seres humanos, a gente pode até dizer assim, não, eu não tenho preferências por filho, ou por filhas. Né? Quem tem filhos, ou quem tem filho, ou quem tem os dois. A gente diz, eu não tenho preferência. Mas a gente sabe que lá dentro do nosso íntimo, a gente tem uma quedinha por um filho ou por uma filha, por uma necessidade. Talvez aquele que dê mais trabalho seja aquele que a gente tenha mais cuidado, então seja talvez a nossa preferência. Só que o outro ou a outra não vê desse jeito. Você gosta mais de fulano que de ciclano, você gosta mais de mim do outro do que de mim. Mas às vezes é aquele que necessita mais do nosso carinho, da nossa atenção. Não é preferência. Mas um pai, ele não distingue nenhum de nós. Ele dá a todos nós o livre-arbítrio, por igual. Então, a gente é que escolhe fazer o que a gente quer da nossa vida. Ele permite, ele respeita. E as consequências desses atos somos nós mesmos que vamos pagar. Né? Vamos marcar as consequências desses atos que a gente vai fazendo, adquirindo, né, durante o tempo, né, durante a vida. Isso nessa que passou, nessa que estamos, ou na próxima que viremos para cá. E acredito que essa é uma das nossas reencarnações melhores,
Porque se estamos a caminho da regeneração, a caminho ainda, nós não estamos na regeneração. Então a gente precisa saber o que é que eu preciso fazer de melhor agora, nessa oportunidade que eu estou tendo agora, se eu não aproveitei as outras. Então vamos pensar nisso. A pandemia está aí ainda, ela não passou. Tem uma virose aí que está no meio do mundo aqui, vocês sabem, os hospitais estão cheios, se tem algum médico aqui, sabe que os hospitais estão lotados, né? Crianças e idosos estão tomando a vacina da gripe, e uns dizem que o vírus tem até nome, outros dizem que é a Covid, entre aspas, não sabem dizer. Então, a gente precisa entender o quê? Se o planeta está passando por uma regeneração, se o planeta está passando por essas provas todas, então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer o quê aqui? Eu tenho que aproveitar essa oportunidade, principalmente a gente que ficou. Tantos se foram na Covid, tantos se foram. Alguém aqui pode ter perdido alguém, perdido entre aspas, né? Porque a gente não perde ninguém, na pandemia. Mas aqueles que não perderam, né? E aqueles que perderam demais. Eu conheço uma pessoa que perdeu logo 3 na família: mãe, irmão e filho. Então a gente deve avaliar o que é que a gente está fazendo aqui. Foi que eu vim fazer aqui. Independente de ser espírito ou não. Estamos numa oportunidade de matéria, de humano. O pessoal diz assim, eu escuto sempre dizer assim, a natureza não dá saltos. Claro que a natureza não dá saltos. A natureza é perfeita. Ela segue o seu curso. Mas nós não somos. E se não somos perfeitos, mas temos conhecimento, principalmente conhecimento cristão e conhecimento do Evangelho, o que é que a gente precisa fazer? Eu tenho conhecimento. Eu sei o que eu estou fazendo de errado. Então eu vou consertar. Eu vou procurar não repetir aquele erro. Porque errar, a gente vai sempre errar. Nós estamos ainda nessa condição evolutiva. Né? Mas é errando que se aprende. Não é? Errando que se aprende. Então, se eu estou nessa condição evolutiva, se eu errei desse jeito, eu já sei que eu estou errada desse jeito, então eu vou procurar não errar mais. Então, é para isso que estamos aqui. Está lá no Evangelho. A quem mais será dado, mais será cobrado. Nunca esqueçam disso. Quanto mais eu tenho conhecimento dos ensinamentos de Jesus, mais eu vou ser cobrado. Não é por ele não, nem é por Deus não. É pela minha própria consciência. Ela vai me cobrar. Você sabia que estava errado, por que você continuou fazendo? A não ser que a gente seja doente mental. Aí a gente não tem como escapar. Mas se somos, então a gente tem que ter consciência de que os nossos erros são escolhas nossas. E os nossos acertos também. Então vamos acertar mais. Então vamos lá. Mas esse amor não pode superar o limite razoável. Quando nos passamos a nos julgar superiores a nossos irmãos, avançamos para a vaidade, para o orgulho e para a falsa superioridade. Surgem então os melindres, e aí não admitimos ser contrariados. E a gente sabe que a gente, quando alguém vai de encontro ao que a gente acha que é, a gente se melindra. Então vamos lá ver o que é melindres. Melindres é uma palavra bonitinha, né? Olha direitinho, melindres. Bonitinha a palavra melindres. Né? Ela soa até. Vê a diferença da palavra ódio. A palavra ódio é pesada. Né? Ódio, eu tenho ódio disso. A própria palavra em si, ela é pesada. Mas melindres é uma palavra tão doce. Não é? Melindres. Ela define o estado de espírito em que entra uma pessoa por possuir a facilidade de se ofender. Eu estou falando aqui, mas eu acho que ninguém aqui se melindra. Não é? Eu acho que eu estou falando só para mim. Mas faz de conta que eu estou me confessando a vocês. Tá? Então, aquela cuja despeito ou mágoa a faz sentir-se ofendida pelo que a outra pessoa lhe diz. Está lá no dicionário. Muitos de nós temos a facilidade de nos melindrar. Isso é fato. Mas nem todos admitimos que somos facilmente melindrados. Né? Como saber se somos assim? Como é que cada um de nós vai saber? Será que eu sou melindrosa? Será que eu sou melindroso? Vamos fazer uma reflexão. Vamos buscar dentro de nós o que é que a gente realmente é. A gente é não, a gente está, porque a gente não é.
Né? Quando esperamos que o amigo seja aquele que só diz que queremos ouvir. Aí a gente vai descobrir aí se a gente é melindroso ou não. Eu sou muito amiga dela. Aí ela chega para mim e diz, Léo, eu digo Léo porque me chamam de Léo. Léo, olha, você fez isso, mas você não devia ter feito, você errou. Eu olho para ela é muito amiga minha. Se de fato ela é muito amiga minha e eu tiver consciência de que realmente eu errei, eu não vou me lembrar. Ela disse isso para o meu bem, porque ela é minha amiga. Né? Também tem a forma de como a gente vai chamar a atenção da pessoa quando a pessoa faz alguma coisa que a gente acha que errou. Porque às vezes a gente acha, às vezes a pessoa nem está errada. Né? Então ele diz assim, quando achamos que apoio é somente concordar com aquilo que pensamos. Se não for do meu jeito, aí ficamos magoados e sofremos os melindres. É bastante óbvio que os melindres é uma das facetas do orgulho, como eu tinha falado anteriormente. É uma forma de a gente esconder o nosso orgulho é através dos melindres. E como podemos dizer, sem medo de exagerar, que a maioria de nós ainda somos orgulhosos. A gente sabe que nós somos. Não é aquele orgulhoso, eu sou orgulhoso porque eu tenho uma casa X, eu sou orgulhoso porque meu carro é isso. Não, não é esse orgulho. Vocês sabem de que orgulho eu estou falando, né? Eu posso dizer, devemos respeitar as diferenças e todos, mas todos, indistintamente, têm o direito de pensar o que quiser. Afinal, temos o nosso livre-arbítrio, desde que não usemos para fazer mal ao outro. Agora vamos falar de melindres nisso. Eu tenho uma história para contar. Vocês me cobrem no final porque eu dou o nome de Pedro nessa história. Numa cidade pequena do interior, essa cidade pequenininha em que muita gente se conhece, as pessoas todas se conhecem. Tem um senhor chamado Pedro. Eu resolvi botar o nome dele de Pedro. Ele era muito querido nessa cidade. Todo mundo gostava de Pedro. Pedro não se melindrava com nada. Poderia dizer o que quisesse a Pedro, Pedro não se ofendia. Por isso Pedro era muito amado na cidade. E ele tinha muitos amigos, aqueles que ficavam na praça jogando dominó, porque ele já era idoso, assim como eu. Ele ficava assim na praça, sentado jogando dominó, ele tinha muitos amigos. Onde ele chegava, todo mundo, oi, seu Pedro, oi, Pedro, e ele muito querido. E os amigos deles ficavam chateados, porque ele não se melindrava com nada. Pedro não se chateia com nada, Pedro sempre está bem com a vida. Pedro não era milionário, Pedro não era rico, era um simples, foi lavrador, era humilde, morava na cidade, mas Pedro não se ofendia com nada, vivia de bem com a vida e com todo mundo. Aí eles disseram assim, vamos aprontar uma com Pedro. Vamos descobrir mesmo se Pedro é esse Pedro que a gente vê aí, que não se melindra com nada. Aí foram, sabiam que Pedro gostava de uma sopa deliciosa, que no centro da cidade tinha um restaurante que servia essa sopa no jantar. E essa sopa era muito famosa, e Pedro era apaixonado, louco por essa sopa. E sempre que tinha uma oportunidade, ele ia nesse restaurante tomar essa sopa. Quando foi um dia, eles disseram, vamos fazer uma com ele, vamos botar Pedro em prova. Como? É o seguinte, a gente vai naquele restaurante que ele gosta daquela sopa, a gente vai lá conversa com uma garçonete, que já é conhecida nossa, a gente faz uma armação para pegar Pedro e ver até onde ele vai, essa simpatia dele, essa coisa que ele tem de não se chatear com nada, e todo mundo gostar de tudo. Vejam o que queriam fazer com ele. Foram lá no restaurante, conversaram com a garçonete. Olha, é o seguinte, a gente vai trazer Pedro aqui para jantar, vai tomar a sopa que ele quer. Você faz o seguinte, a gente vem primeiro, vai deixar ele vir por último, porque todo mundo está à frente, a gente combina uma hora, digamos. Você é Pedro assim, Pedro, a gente está lá no restaurante de 8 horas, a gente chega de 7h30, meia hora antes, para a gente sentar na mesa e deixar Pedro no canto da mesa. Todo mundo se senta, ele vai ficar no canto da mesa, justamente do lado que você vem com a comida, do lado que ela vem com a comida. Aí ele disse, tá certo, vamos lá. Aí conversaram com ela, quando foi na casa de Pedro, Pedro, amanhã a gente vai jantar naquele restaurante com aquela sopa. Vamos, faz tempo que eu não vou ali. Disse, vamos, a gente vai. A gente se encontra lá. Aí ele disse, que horas? Pedro, eu vou estar lá, a sopa começa a servir de 5h30, a gente vai estar lá umas 5 horas, tá
pegar a sopa quentinha, né? Novinha na hora. Pronto, 5h30 a gente está lá. Aí eles chegaram meia hora antes. Quando ele chegou, estavam todos sentados na faixa de 5 amigos, ele era o sexto. Chegou, um sentou na ponta, na cabeceira da mesa, e os outros sentados, deixou só esse lugar vazio. Quando o peixe chegou, o lugar estava vazio. Aí olhou para a garçonete que tinha combinado e disse: olha, paga a nossa sopa. Aí ela pegou aquele tacho, né, a tirrinha de sopa, veio. Aí começou a servir por aqui, por esse lado. Aí foi servindo. Chegou na vez de Pedro, ela não serviu Pedro. Ela passou por Pedro e serviu o que estava na cabeceira da mesa. E foi embora. Eles baixaram a cabeça porque eles não queriam demonstrar que aquilo ali era uma coisa combinada. Porque ela serviu a todo mundo e não serviu a ele que estava na ponta. Eles fizeram de propósito, deixaram ele justamente na ponta para ele ser esquecido. Ela veio para a cabeceira da mesa, serviu ao que estava aqui e voltou. Ele olhou para os amigos, e os amigos continuaram de cabeça baixa e começaram a tomar a sopa. Fizeram de conta que não estavam percebendo que Pedro estava sem a sopa na tirrinha dele. Aí ele olhou para a garçonete, olhou para os amigos de novo, e eles olharam assim entre eles. Aí ela disse: garçonete, por favor, ele, dá para você vir aqui? Aí ela, já sabendo de tudo, já tinha sido tornada. Um momento, senhor. Ainda deu um momento, senhor, para dar um toquezinho de demora. Aí demorou assim uns minutinhos, chegou lá e disse: pois não, senhor. Só, olha, o senhor serviu todos os meus amigos, você serviu todos os meus amigos aqui e esqueceu de me servir a minha sopa. Ela, com cara de pau que foi combinado, olhou para ele e disse: não, eu servi sua sopa. Como os outros já tinham terminado, estavam perto de terminar, aliás, aí foi o momento mesmo dela dizer: não, eu servi sua sopa assim. Aí ele disse: não, você não me serviu a sopa, você passou. Você viu todos os meus amigos, aí nessa hora os amigos levantaram a cabeça e olharam para ele, né? Ficaram olhando para ele. Disse: agora que ele vai mostrar quem realmente ele é. Isso foi uma faceta dele, de dizer, para todo mundo gostar dele. Aí ele olhou para todo mundo. Seu serviço, meu senhor. O senhor deve ter tomado já a sua sopa. Ele disse: não, minha amiga, você não serviu minha sopa, não. Serviu não? Está aqui, ó, meu prato está ali. Aí ele disse: serviu. Aí ele olhou para todo mundo, olhou para ela e disse: está certo. Se você disse que serviu, você serviu. Mas eu quero mais. Eles não acreditavam no que ouviram. Simplesmente ele não se meritou. Ele não esquentou. Pensaram até que ele já ia brigar com a garçonete. A garçonete já tinha avisado o dono do restaurante para se houver um problema naquela mesa. Foi tudo combinado para depois ela não sair prejudicada. Simplesmente disse: não, mas se você serviu, tudo bem, eu quero mais. Aí eles ficaram sem ação. Ela tomou a sopa dele, ele tomou a sopa como de fato ela não tinha servido. Quando terminou o jantar, né, desceram, foi embora, aí ele disse: vocês viram que a garçonete não me serviu? Aí eles deram uma risada. Aí ele disse: por que vocês estão rindo? Se vocês viram, por que vocês não disseram? Não foram a meu favor. Não é que eu não tinha recebido a sopa, que ela não tinha colocado a sopa na minha tirrinha. Aí ele disse: foi tudo combinado. Aí, combinado como? Foi para ver se você esquentava, você perdia a estribeira, para ver se você gritava, se você berrava, se você não mostrava esse peito que a gente acha que você não é. Eu disse: mas vocês, hein, são tudo amigos da onça. Ele disse: não, a gente queria lhe testar. Pronto, esse é o Pedro. E por que a gente não pode ser o Pedro da vida? Aí antes, agora eu vou dizer, por que eu botei o nome de Pedro? Essa história tem um nome, mas eu coloquei o nome. Tem algum Pedro aqui? Tem. Graças a Deus que não tem. Meu neto é Pedro, ele tem 3 aninhos. Porque dizem as histórias que Pedro, o apóstolo de Jesus, com tudo ele se esquentava. Não é? Com tudo ele se esquentava. Ele era o único que se melindrava com tudo. Ele conhecia o de Judas, ele conhecia o de João. Se você ler o livro lá, João Evangelista, tem essa história falando mais ou menos dele. Então ele se melindrava com tudo. Eu disse: então vou botar o nome dele de Pedro para mostrar que Pedro não se melindra. Aí eu coloquei o nome de Pedro, ainda bem que eu me lembrei de contar o porquê. Então vamos ver, né? Vamos ver como é que a gente faz para falar sobre os melindros. Tem 2 tipos de melindroso. Tem o melindroso reativo e tem o melindroso planta dormideira. Você sabe o que é planta dormideira? Alguém conhece aqui a planta dormideira? Ninguém conhece.
Conhece? Sabe como é, né? Ela é aquela planta que tem uma folha grande e dentro da folha dela, o caule dela, tem umas folhinhas pequenas. Você tocou nela, ela murcha. Tocou nela, ela murcha, ela fecha. Chama-se a planta dormideira. Lá no Google tem, vocês procuram planta dormideira, dentro d'água. Aí o que acontece? Tem dois tipos de melindres. Tem o reativo e tem o da planta dormideira, que é o passivo. Então vamos falar primeiro do melindres reativo. A gente primeiro fala da coisa ruim, para depois falar da coisa boa, porque a boa é que fica. Aí o que acontece? Eu trabalho aqui nessa casa. O meu nome da Luciana, a presidente do centro, toda vez que tem trabalho aqui de palestra, nas vezes que eu estou aqui fazendo o que ela fez hoje, na direção do exórdio, ela assiste, a dona Lúcia assiste a palestra toda vez. Aí, toda vez que sou eu que vou dirigir, isso é o perigoso reativo. Toda vez que eu vou dirigir, quando termina a palestra, eu faço um comentário do que o palestrante falou. E vou lá comentando, e ela só assistindo. Termina, daqui a pouco eu estou fazendo também a palestra que ela fez. Eu deixei que a palestra dela deixasse de ser focada pelo público, porque a última palavra foi a minha. Digamos que ela falou sobre a paciência. Uma pessoa que falou. Aí eu liguei, a gente, vocês viram a palestra de hoje, a paciência. Olha, a gente precisa ter paciência, paciência com os filhos, paciência com a mãe, paciência com o vizinho, com aquele que pisa no pé do ônibus, quando a gente vem, pisa no pé da gente sem querer. Aí a gente sai comentando todo tipo de paciência. Ela falou sobre tudo isso. E eu tenho nada de comentar, é só fazer um comentário breve. Minha gente, foi muito boa palestra, não é? Ela passou a mensagem. Isso é muito bom para a gente, e cada um fala as suas palavras. Mas não comentar a palestra toda. E a presidente do centro observando. Toda vez eu faço isso. Aí um dado dia ela me chama, Leonice, dá para você vir aqui na minha sala? Isso é o melindroso reativo, gente. Aí eu disse, pois não, senhora. Aí cheguei na sala dela e disse, olha, toda vez que você está dirigindo os trabalhos no dia de palestras, você faz um comentário do tema que o palestrante falou. Faça isso não. Por que eu não posso fazer? Minha querida, a palestra é dele, então é dela. Não é sua. Você está ali só para dirigir, fazer a prece, fazer os avisos da casa, ler uma mensagem. O que se faz aqui. Eu estou falando aqui porque vocês estão aqui. E você comenta a palestra toda. Não faça isso não, porque a última palavra, o último assunto, o que tem que ficar focado na mente dos que estão presentes, é justamente o tema da palestra, é o assunto que ela explanou ou que ele explanou. E você faz assim, no comentário, daqui a pouco você faz com a minha palestra. Aí eu fico olhando para ela e digo, a senhora já viu, isso é o melindroso reativo, a senhora já viu que fulana, quando vai fazer a direção, fulana faz uma prece tão longa, que eu vejo na hora de chegar na hora do palestrante falar e não tem mais tempo de ele falar nada. A senhora já viu que ciclana ou ciclano, depende de quem vai dirigir aqui, começa a conversar, lê umas mensagens, faz uma mensagem atrás da outra. A senhora já percebeu isso? Porque o pessoal também não chama a atenção deles. Aí, a partir daí, eu não venho mais para o centro. Eu me melindrei tanto com o que ela me chamou, e olha que ela me chamou a atenção, eu e ela só. Como eu disse no início, é preciso saber chamar a atenção. E aonde vai chamar a atenção? Isso é em qualquer lugar, isso é em qualquer coisa. Da mãe para o filho, do chefe para o subalterno, qualquer um. A gente tem que saber como vai chamar de um irmão para o outro, do amigo para o outro, qualquer pessoa, de pessoa para pessoa. A gente tem que saber como é que a gente vai chamar a atenção. Ela me chamou tão tranquila, ela me chamou a atenção de uma coisa que realmente eu estava fazendo, porque eu não reconheci na hora, não é? Aí eu me melindrei. Cadê Leonice? Leonice não veio mais para o centro. Não veio mais. Claro, eu me melindrei, além de ser reativa na hora, eu simplesmente abandonei o trabalho.
Não me interessa. Eu tinha que fazer o que eu queria. Esse é o melindroso reativo. Eu acredito que ninguém aqui é assim. Aí vamos para o melindroso passivo, que é o melindroso da planta dormideira. A mesma coisa. Eu faço tudo. Inclusive, vou voltando ao assunto, eu só teria que falar alguma coisa depois da explanação do palestrante ou do palestrante, se ele ou ela saísse do contexto do tema espírita. Ainda tem essa ressalva. Digamos que ela fosse falar da paciência, da indulgência, e saísse totalmente fora do contexto de indulgência. Aí sim, caberia a quem está dirigindo fazer esse comentário longo, poderia ser longo, explicando aos que estão aí presentes o que é indulgência, como é indulgência, não sei o que, falar alguma coisa para poder deixar as pessoas focadas no que é indulgência, que ele ou ela não falou. Aí sim, caberia isso. A Danúzia falou para mim: olha, Luiz, se por acaso o palestrante sair do contexto do tema, aí você pode entrar no tema, porque com certeza as pessoas vão dizer lá: ô gente, o tema foi esse, mas a palestrante ou o palestrante não falou nada disso. Aí você deixou, você entrou no tema. Aí sim caberia você. Mas já que ele ou ela falou no tema, deixa, é ele que tem que falar no tema, você está apenas dirigindo. Aí a mesma coisa acontece com o melindroso passivo. Aí eu faço a mesma coisa, ela me chama, aí diz a mesma coisa que eu não vou repetir. Eu estava fazendo tudo isso, me explicou que eu teria que fazer, se por acaso a pessoa saísse fora do contexto do tema, etc. Aí eu me fecho, eu não digo nada. Eu olho para ela, baixo a cabeça, como se tivesse aceitado, mas só Deus sabe que eu estava lá por dentro. Eu me fechei como a planta dormideira. Eu me fechei, passei uns dias 100%, ainda com os meus melindres, não falei, não retruquei, não reclamei, não fiquei agressiva, não culpei ninguém, mas eu me fechei. Abandonei meus trabalhos por uns dias. Quando eu voltei, eu olhei de novo para a Danúzia, né? E me lembrei do que ela me chamou a atenção. Uns continuam na casa. Eu pedi para não me colocar mais na direção. Faça o seguinte, me tire da direção das palestras. Mas por que ela disse? Não, porque eu não quero não. Bota outro trabalho. Eu vou ficar na biblioteca. Eu vou ficar no atendimento do passe. Qualquer outro trabalho. Mas eu não quero mais não. Eu me melindrei. Eu fui passiva. Eu não retruquei, eu não reclamei. Eu voltei a trabalhar, depois de dias afastada, porque eu estava melindrosa, mas eu não quero mais trabalhar como direção nas palestras, fazendo coisa, com licença. Então, a gente tem que ver como de fato a gente pode se achar que é ou não melindroso. Né? Aí André diz lá no livro Sinal Verde assim: não devemos nos melindrar. É até 9, 8h50. É? Aí André diz lá no livro O Sinal Verde, ele diz assim: não devemos nos melindrar. Olha que ele fala na página 51. Não permita que a suscetibilidade, quer dizer, a vulnerabilidade e fragilidade, lhe conturbem o coração. Dê a outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar o que deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Cada um é cada um. Cada um tem problemas diferentes, cada um tem uma vida diferente, cada um tem um conhecimento diferente. Então a gente não pode calcular as nossas vidas pela vida do outro. Fulana é assim porque ela é assim. Eu sou assim porque eu sou assim. Se eu tenho alguma coisa de errado em mim, eu tenho consciência disso, eu vou tentar me consertar. E começa pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo.
que são essas 3 chagas que faz com que a gente estacione na nossa evolução. Né? Porque a gente não regride, vocês sabem, a gente não estaciona, não avança. Então, se eu estou aqui para me melhorar, para evoluir, né? Querer melhorar a minha condição de vida espiritual e, consequentemente, material, porque uma coisa puxa a outra. Quando eu digo material, não é o material das coisas materiais, eu digo é o material em si do físico, porque melindres causa mágoas, e mágoas traz doenças. A gente sabe, eu digo que eu já sei, porque eu já passei por isso, né? Problemas de cólera por conta de melindres, de raiva por conta de melindres, não é? Afastamento com os amigos por conta de melindres, perder a amizade por conta de melindres. A gente tem que avaliar tudo isso. Será que vale a pena? Quando um monte de crianças estão brincando, acho que vocês já perceberam isso, quem são mães aqui, pais, avós, sabem disso. Às vezes eles estão brincando entre eles e brigam por causa do brinquedo, né? Às vezes brigam por causa do brinquedo. Eles brigam lá, daqui a pouco está tudo junto de novo. E os pais, às vezes, ficam com raiva quando um bate no outro, né? Às vezes, eu já presenciei cena de a criança bater na outra, uma criança bater na outra, e a mãe do que apanhou, foi agressiva com a criança que bateu. E passou um bom tempo os pais sem falar com essa mãe. Por quê? Ela não tinha que ficar desse jeito, ela não tinha que fazer isso, porque depois eles estavam tudo brincando ali, os pais ficaram fechados um para o outro. A que foi agressiva, para cima da criança, que ela não teria que ir, e a gente sabe que não, e a própria mãe da criança que a que bateu, né? Então a gente tem que pensar e avaliar as nossas atitudes. Será que vale a pena eu me melindrar? Tão pouco. Então a gente deve pensar, fazer reflexões, acordar todos os dias e dizer, Deus, fazer com que esse dia eu tenha bastante discernimento para saber o que é que eu vou enfrentar, o que é que eu devo fazer, né? Porque é isso que nos leva a ter uma saúde espiritual, porque consequentemente eu vou ter uma saúde física. Se eu tenho saúde espiritual, não estou dizendo mente sã, corpo sã, uma coisa leva a outra. Então vamos pensar nisso mesmo. Então vamos lá. Não permita que a suscetibilidade, né, fragilidade, lhe conturbe o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar o que deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diferente da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, né? Se você se dispuser a estudar. Melindres arrasam melhores plantações de amizade. Quantas pessoas não perderam amizade por conta de melindres? Às vezes por coisas insignificantes, né? Por conta do orgulho, né? Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultivemos ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder-se as melhores situações. Então vamos nos educar mais e seguir Jesus. A partir do momento que a gente tem um conhecimento, Jesus nunca se melindrou. Jesus sempre passou aquela leveza como ele ensinava. Os apóstolos dele, a gente nunca sabe que ele chamou a atenção dos apóstolos dele, o bispo deles, e que nenhum se ofendeu. Tem João que sempre fazia perguntas. João era o mais novo, era o caçula, e ele sempre questionava Jesus. Ele questionava Jesus porque ele queria aprender, ele era o mais jovem, ele queria aprender. E a gente nunca ouviu falar, pelo menos está lá no Evangelho, que foram os 4 que contaram a história dele, a gente só conhece Jesus por conta dos evangelistas. A gente nunca viu que Jesus foi ríspido com um deles, chamava atenção. Ele poderia até chamar, claro, mas da forma suave, né? Com muita autonomia naquilo que ele estava dizendo, naquilo que ele estava fazendo, porque ele sabia o que ele estava fazendo, né? Muito que disseram que era melindroso era Pedro, mas se ele era, ele deve ter aprendido. Tem que ter um diferente, né? Porque eles eram homens como nós, pessoas como nós, sofredoras, não é? Humanos, erravam, acertavam. Naquela época era mais fácil errar,
Por quê? Porque não tinha os estudos que nós temos hoje, não tem o ensinamento que nós temos hoje, o aprendizado, está aí as redes sociais que nos ensinam muita coisa. Tem coisa que não presta, mas a gente não vai procurar o que não presta, a gente vai procurar só o que presta. Então as redes sociais estão aí ensinando mensagens, palestras espíritas, né? Não só espírita, mas de todo dia a gente recebe uma mensagem de alguém de bom dia, uma mensagem de transmissão, até porque eu mesma, eu tenho, você vai ficar recebendo também, viu? Todos os dias eu tenho, como eu tenho muita gente no WhatsApp, porque tanto eu faço, como eu recebo, sou chamada para fazer palestra, eu tenho bastante pessoas no WhatsApp. Então eu criei um grupo de transmissão. Então a mensagem que eu mando para o senhor, eu mando para ela, todo mundo recebe uma mensagem só, todos os dias de manhã. Né? Do Joana de Ângelo, do Chico Xavier, até às vezes eu encontro mensagens de autoajuda. Né? Então a gente recebe isso todos os dias, até um bom dia de uma amiga, do amigo, do filho, de uma mãe, do irmão, né? De uma pessoa que a gente não conhece, dando um bom dia para a gente. Isso é muito bom. Então, por que a gente não aprender isso? Passar pelas pessoas, mesmo sem conhecer. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antigamente o pessoal tinha mais vergonha de dar bom dia, porque o outro não respondia, mas a gente dá assim mesmo. Não tem que se melindrar. Se eu passar por você, der bom dia a você e você não me respondeu, eu não tenho que me melindrar porque você não respondeu, não. Eu dei bom dia, o importante é que eu dei bom dia. Para mim, eu dei bom dia, eu desejei. Se você aceitou ou não, o problema é seu. Se você não respondeu, porque, vou responder, não conheço ela, por que eu vou responder o bom dia dela? Ou então não respondeu por timidez, ou não respondeu porque naquele momento estava com pensamento em algum lugar, em alguma coisa, estava com algum problema. Tem um motivo, porque você não respondeu o bom dia de alguém, boa tarde, boa noite, um olá. Né? Uma vez eu estava assim, no cruzamento de um sinal, aí chegou uma moça, olhou para mim e disse: boa tarde, minha linda. Pronto, duas coisas que ela disse boa para mim: boa tarde, minha linda. Tem coisa melhor? Boa tarde, minha linda. Olha, pode ser até que eu não seja, mas só o fato dela ter minha linda já me, como é que chama? Massageou o ego, né? Como diz, né? Aí, por que não? Oi, meu bem, tudo bom? É isso que a gente deve fazer, minha gente, fazer a diferença. Nós que temos esse conhecimento, esse lado cristão, né? O conhecimento do que Jesus veio aqui nos ensinar, a gente tem que fazer a diferença. Porque a gente vai servir de espelho para outras pessoas. Se a gente já tem um certo procedimento de pessoa rancorosa, de pessoa que guarda mágoas, de pessoa agressiva, reativa, e a gente começar a mudar, as pessoas vão notar. Poxa, ela disse como ela está diferente, como ela mudou. Não é tão bom a gente saber que a gente mudou para melhor? Porque ninguém muda para pior, muda para melhor. A não ser que as pessoas se façam de boazinha e as máscaras caem, como com carinho as máscaras da Florida. Aí as máscaras caem. Tem muita gente que faz isso. Mas a gente aqui não é assim. Nós somos espíritas, estamos a caminho da evolução e vamos continuar a caminho da evolução, porque o planeta Terra, nós vivemos uma egrégora muito negativa. Em pleno século XXI, temos uma guerra. Isso não era para estar acontecendo. Né? As pessoas, você vê aquela história da escola. Muitas mães hoje estão com receio de mandar suas crianças para a escola. Né? Eu digo que o sulista, tem alguém do sul aqui? Não, graças a Deus. Que o sulista imita o americano e o nordestino imita o sulista. Porque essa doença que ia atacar nas escolas era nos Estados Unidos, que a gente tem notícia aí. Aí vem agora no sul acontecendo isso. Aí, pelo amor de Deus, vamos fazer com que essa egrégora do planeta seja positiva. Vamos pensar todos nós juntos, quando acordarmos de manhã, e que é o nosso Pai Maior que nos ajude na caminhada daquele dia para só pensar e agir positivamente, pensar nas coisas boas, não haver reação agressiva em relação ao nosso comportamento ao outro. Vamos ter mais empatia, né? Ficar no lugar do outro. André Luiz tem uma frase que eu acho ela muito interessante, eu nunca me esqueço dessa frase. Ninguém te fere sem o teu consentimento.
Eu acho essa frase muito forte. Ninguém te fere sem o teu consentimento. Eu vou traduzir essa frase do meu jeito. Tem pessoas que pensam assim: de fato, ninguém me fere sem o meu consentimento. Bateu, levou. Comigo é assim. Minha mãe me deu papa, a papa desceu e a língua ficou. Tem muita gente que pensa assim. É o ninguém me fere sem o meu consentimento. Muita gente traduz essa frase dessa forma. Não, não é dessa forma. Ninguém te fere sem o teu consentimento. Claro, se eu me deixar me ferir, claro que eu vou sofrer, eu vou reagir. Ou eu vou me fechar, ser uma planta dormideira, ou eu vou ser uma melindrosa reativa. Vou ficar magoada com aquela pessoa, não vou querer mais conversa, não vou querer mais amizade, vou me afastar. O ninguém te fere sem o teu consentimento é: eu não preciso me ferir. Se aquela pessoa disse a verdade, tudo bem que falou a verdade, eu vou fazer uma reflexão e vou ver se aquilo que disse, se for verdade, eu vou procurar me modificar. E se não for, foi o que ela pensou. Eu não sou assim, pronto. Não precisa eu estar justificando. Mas você está me dizendo isso, mas eu não sou assim. Se você não é, não precisa se justificar. Você sabe que não é. Você sabe que não precisa. Aliás, nós sabemos que nós somos. Não precisa a gente justificar as pessoas o que somos e o que não somos. Aquele ali sabe. Eu posso tentar enganar qualquer um, a mim mesmo, mas ele sabe o que é que está aqui. E o que está aqui é o que é real. O coração é o órgão do sentimento. É a nossa essência, que é divina. Por mais que tenhamos atitudes grosseiras, atitudes mais, estamos ainda, né? Porque não somos assim, somos a essência divina. O DNA do nosso Criador está dentro de nós, cada um de nós. Por pior que seja o ser humano, ele tem alguma coisa, ou alguém, ou algo que ele ama. Hitler, aquela criatura que foi muito perversa, na época dele com os judeus, viu aquela guerra toda, ele era louco, apaixonado pelo cachorro dele. Ele tinha alguma coisa que ele amava, e era o cachorro dele. Por pior que sejamos, ou que estamos ainda, a gente tem sempre alguém que a gente ama, algo que a gente gosta. Então, nós não somos mais, nós estamos ainda nessa condição de mal ainda. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso. Cada dia que a gente vai, em qualquer lugar, que assiste uma palestra espírita, que vai numa igreja, seja onde for, a gente está sempre escutando falar de quê? De amor. Porque foi isso que Jesus veio aqui nos ensinar. Então, por que eu vou me livrar, cortar minhas amizades por conta de coisas insignificantes? Principalmente se eu estiver errada. Vamos avaliar tudo isso, minha gente. Pensar, será que aquela que disse ali, que não era palestrante, que era conversando, que ninguém fez perguntar, era graças a Deus, não é? Será que ela está falando a verdade? Não é? Então, a gente precisa ver isso. Vamos trabalhar isso dentro de nós. Não vamos nos preocupar com os outros, não. Nem com o filho, nem com o marido, nem com a mulher, nem com a mãe, nem com o pai. Conosco. Com a nossa essência. Está lá dentro. Fazer desabrochar. Jesus veio aqui e disse: tudo que eu faço, vós podeis fazer e até muito mais. Olha lá. Ele delegou isso para a gente, minha gente. Está lá no Evangelho. Não sou eu que estou dizendo, não. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e até muito mais. Ele delegou isso para a gente. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Brilhe a vossa luz. Olha, 3 coisas essenciais para a gente acordar a nossa consciência. E ver que realmente, de fato, a gente tem essa luz. É só a gente acender o nosso interruptor. Não é ninguém que vai acender, não. Ninguém muda ninguém. A gente aprende com as pessoas. Nós estamos aqui para aprender um com o outro. A gente aprende. Ninguém aprende nada sozinho. Mas o nosso aprendizado, só quem pode pôr em prática somos nós mesmos. Ninguém pode pôr em prática aquilo que eu sei. E isso que eu sei, eu vou levar para onde eu for. Eu não levo nada material. Mas o que eu aprendi, eu levo. E isso ninguém tira de mim, nem tira de ninguém de vocês.
Ninguém. Então vamos fazer essa reflexão, vamos deixar os nossos melindres, se é que temos ainda, porque a gente sabe que tem, bem pouquinho, mas tem. Cada um que pense assim, onde é que eu me melindro? Como eu me melindro? Com quem eu me melindro mais? Normalmente a gente tem alguém que qualquer coisa que diz, especialmente quando a gente ama muito uma pessoa, que a gente espera que aquela pessoa não diga nada para a gente se ofender, para a gente se melindrar. Entendeu? Nada. É justamente aquela que a gente menos espera é quem mais nos ataca. É justamente para fazer o nosso teste. Então vamos ser testados todos os dias, talvez todas as horas, todos os momentos, mas a gente vai passar. A gente vai passar por isso porque a nossa essência é divina, nós estamos aqui nesse aprendizado e sabemos que se essa for a nossa melhor encarnação ou reencarnação, vamos fazer ela valer. Vamos fazer a diferença. Para isso estamos aqui. É isso que eu tenho que dizer para todos vocês, inclusive para mim. Muita paz e muita luz para vocês.